primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Vamos estar aqui orando, pelo nosso presbítero, professor. Senhor Deus, querido e amado Pai, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez diante da Tua presença, para Te pedir sabedoria, Te pedir iluminação com Teu Espírito Santo, para Teu presbítero e nessa manhã professor e ministro aqui, ó Pai, da Tua palavra, nosso presbítero Moisés, ó Deus. Seja com ele e tudo aquilo, ó Deus, que ele pôde estudar durante a semana para estar aqui nos ensinando, seja direcionado por Ti, orientado por Ti, que ele seja instrumento, ó Deus, Teu para falar para nós. Abençoa também, ó Deus, nós quanto alunos, esteja abrindo nossos corações, as nossas mentes, para entender aquilo que o Senhor quer dizer, ó Pai. É o que Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus queridos. Faz tempo que eu não venho aqui à frente para passar uma mensagem para a igreja, Mas a mensagem vem de Deus, meus queridos. Deus é o Deus da mensagem. Ele que nos prepara para trazermos o seu recado. Estamos felizes também por ver o Leozinho, que já é um Leozão agora, o Leonardo pai, a nossa irmã e o Luquinhas também. Ontem estávamos falando com o diácono Ronielson para a gente fazer uma motocross por aí e lembramos do nosso irmão Leonardo. Meus queridos, nós estamos seguindo a nossa lição, a nossa revista Segredos da Comunidade Cristã. E nesses segredos nós estamos em estudos que falam sobre a verdadeira comunhão cristã. Nós temos que estar sempre ligados, e dando ênfase a esse detalhe, a verdadeira comunhão cristã. Por quê? É através disso que nós podemos nos amar. É através desse amor que nós podemos nos aproximar. É através desse amor que nós podemos servir uns aos outros, que é a lição que nós iremos tratar hoje. A lição de número 10. Quem tiver trazido a sua revista, pode acompanhar, porque eu vou estar seguindo aqui. Eu não faço como o pastor não, tem tudo na cabecinha dele, viu? Ali é um gigante. E eu tenho louvado muito pela vida do nosso pastor, que tem nos alimentado, com um alimento sólido, não apenas com leitinho, mas com alimento sólido, e tem despertado a cada um de nós para buscarmos mais a palavra e o conhecimento. Essa nossa lição, meus queridos, vai estar com o texto básico em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 13, e ainda 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10. Os irmãos poderão projetar ali. Então vamos buscar aqui. Gálatas 5. Gálatas 5, no capítulo, versículo 13, do capítulo 5, ele nos fala, nós convidamos a igreja para acompanhar esta leitura. Gálatas 5, capítulo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. E ainda 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10. 1 Pedro 4,10. Ele nos fala:
Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Meus queridos, esses textos têm uma ligação, porque ele primeiro nos mostra em Gálatas, no capítulo 5, que nós temos que estar servindo mediante o amor que Deus colocou em nossas vidas. Nós podemos, se nós formos ler o texto de Gálatas do início, nós vamos observar que Gálatas está mostrando que nós temos que focar em Cristo e não na lei. Focar em Cristo. E quando nós falamos aqui, meus queridos, a introdução da nossa revista, ele nos mostra que o nosso mundo emprega vários critérios para avaliar a grandeza de alguém. A palavra de Deus diz diferente, mas para o mundo, ser grande é o quê? É ter bens, é comandar pessoas, ainda mais é o quê? É ser conhecido, é ser famoso. O Pelé era muito conhecido mundialmente, não é isso mesmo? Para o mundo, ele era uma pessoa grande. E nós muitas vezes, meus queridos, estamos caminhando, nos enveredando por essa trilha, que não é a trilha correta. Quando nós enveredamos por essa trilha, nós estamos dando ênfase ao que o mundo defende, que ser grande é ter grandes posses, é ser uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que comanda muita gente. Nós sabemos muito bem que, infelizmente, às vezes nós temos um conhecimento de algo, mas nós às vezes não entendemos tanto, porque nós ainda continuamos buscando essas coisas. Buscar essas coisas, meus queridos, faz parte da vida também. Temos sucesso no estudo, temos um Instagram com muitos seguidores, anunciando ali a palavra de Deus. Alguns têm o seu Instagram, que anuncia o seu trabalho, e muitos são bem conhecidos. Isso tudo faz parte da nossa vida corriqueira do dia a dia. Mas, de modo geral, as pessoas tendem a achar que ser grande significa poder controlar muitas coisas e muitas pessoas. Para Deus é assim? Para Cristo? O que foi que Cristo falou sobre isso? Cristo falou: desliga esse botão de estar seguindo por esse caminho que te leva a achar que ser grande é possuir coisas e administrar pessoas. Não será assim entre vocês, meus queridos. Não será assim entre nós. Por quê? Dessa ideia, nós podemos tirar que quem quiser tornar-se importante entre vocês, devem ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Como é difícil isso, meus queridos. Nós muitas vezes somos servos, somos funcionários de uma empresa, e nós queremos ser o patrão. Nós não queremos nem ser subordinados àquelas autoridades ali constituídas. Nós queremos ser mesmo o patrão, é o dono da empresa. Isso acontece demais. Muitas vezes, nós também, em nossas igrejas, queremos ser o dono da igreja. Eu estava ouvindo uma mensagem ontem do pastor Hernandes Dias Lopes, pregando para os seus líderes, e ele dizia bem assim: pegou a carona de uma palestra para o seu apartamento, e um dos pastores lá dentro estava se lamentando e reclamando, e toda reclamação ele dizia: a minha igreja faz isso, a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo, a minha igreja. E o outro pastor estendeu a mão para ele e disse: irmão, passa a mão aqui na minha.
Aí ele amaciou a mão do irmão e disse: não estou vendo os cravos. Meus queridos, muitas vezes nós estamos achando que a igreja é nossa, que nós devemos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, porque eu sou um presidente, porque eu sou um líder, porque eu sou filho de alguém. Muitas cidades alguém conhece as igrejas e diz assim: é a igreja de fulano de tal. E eu já usei esse argumento para dizer: vamos para a igreja de fulano de tal. É a igreja de fulano de tal. Diz: vamos lá. Lá nós ouviremos a palavra de Deus, o Deus desse fulano de tal. E de uma forma em geral, meus queridos, às vezes nós estamos querendo ser esse fulano de tal, sermos conhecidos como a igreja de fulano de tal. E nós queremos ser esse fulano de tal. Mas Cristo está dizendo aqui que se nós quisermos ser o primeiro, deveremos ser escravo de todos. Meus queridos, nós podemos lembrar que não foi uma opção que Paulo deu aqui, né? Ou seja, que Cristo deu. Ele está dizendo aqui que nós temos que servir. É um mandamento. Servir uns aos outros é um mandamento. Amar uns aos outros é um mandamento. Se você for ver, se você não amar uns aos outros, você não pode servir uns aos outros. Eu tenho que amar Erasmo para que eu possa servir a Erasmo. Eu tenho que amar Beto para que eu possa servir a Beto. Meus queridos, nós muitas vezes não estamos querendo servir nem mesmo a quem nós amamos. Muito mais aquelas pessoas lá fora que também a palavra nos orienta para que sirvamos. Aqui está falando direcionado para os irmãos, é claro, bem claro. Mas nós temos que atingir o nosso amor, que é dado por Cristo, para atingir as pessoas lá fora. E quando elas disserem assim: eu vou para aquela igreja, porque eles se amam. Eu vou para aquela igreja, porque lá servem uns aos outros. Porque aquela igreja é o espelho de Cristo. Meus queridos, Paulo escreve aqui: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5:13. Nós vemos, meus queridos, quando Paulo passou lá pela galáxia, que criou algumas igrejas, então, com o tempo, ele ouviu dizer que estava chegando pessoas de fora e estavam pregando que eles deveriam voltar para cumprir a lei mosaica na sua totalidade. E o que é que a lei mosaica falava? Que as pessoas tinham que ser circuncidadas, voltadas à circuncisão. Mas agora nós não estamos mais dependendo da circuncisão, porque ele ainda nos orienta: se dependemos da circuncisão, então nós estamos colocando Cristo para ser crucificado novamente, porque a sua crucificação não foi suficiente para que nos libertasse da lei. E ele nos fala aqui, meus queridos, que nós devemos essa liberdade. Nós fomos libertos para quê? Para sermos livres. E não fomos libertos para viver presos a dogmas, a coisas, a rotinas. Nós fomos libertados para sermos livres. E o que é que essa liberdade nos impulsiona a fazer? Da maneira correta, tem que nos impulsionar a amar os nossos irmãos, a servir os nossos irmãos, servir uns aos outros. Aqui, meus queridos, ele nos fala que esse servir uns aos outros é mediante o amor. Como nós falamos, se eu não amar a Erasmo, eu não vou querer servir a Erasmo. Se eu não amar a Elaine, eu não vou querer servir a Elaine. Então, a regra é clara, meus queridos: amai uns aos outros, servir uns aos outros. Quando nós colocamos isto,
no nosso coração, então nós podemos dizer o quê? Que agora nós estamos preparados e podemos dizer que somos servos de Deus. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Meus queridos, cada um de nós tem uma maneira, tem um dom, cada um de nós tem uma maneira peculiar de ajudar os outros. Cada um de nós tem algo para dar. A frase bem falada: ninguém tem tão pouco que não tenha algo para dar a outro. E ninguém tem tanto que não precise de algo de alguém. Essa frase é muito falada pelos pastores, pelos pregadores, mas às vezes nós somos tão orgulhosos que nós achamos que o nosso dom é só para nós. O nosso dom é só para nós. Meus queridos, eu não tenho o dom de pregar, de ensinar, mas o Senhor me capacita para uma vez, em uma década, eu chegar aqui e falar uma mensagem, porque temos que depender de Deus. Se nos colocarmos como servos de Deus, Deus vai nos capacitar e vai nos orientar como fazermos a sua obra. Cada um tem essa capacidade, porque Deus não te chamou para ficar nos bancos. O nosso irmão Arival, eu achei ele um pouco às vezes rústico nas suas expressões, mas eu gosto da sua dureza na sua afirmação. Ele diz bem assim: irmãos, vocês estão me ouvindo aí? Se vocês quiserem vir aqui para a igreja de Pinheiros, é uma igreja boa para servir. Se quiserem vir para cá, para ficar nos bancos, não venham. Se quiserem vir para servir, vocês serão bem aceitos. Meus queridos, olha, e quando a gente está estudando essa lição, a gente se sente bem pequenino, pozinho. Não nos sentimos nada diante da grandeza de Deus, que na sua onipotência, onisciência, todo poderoso, veio para nos servir. Em toda a sua potência, veio para nos servir. E aqui, meus queridos, continuando, ele fala ainda: Cristo os libertara da escravidão ao legalismo, dando-lhes o seu Espírito para viverem por meio da fé, e não mais por meio da lei, por meio de obras. Ao mesmo tempo, Paulo advertiu os Gálatas que não usassem a sua liberdade como desculpa para se entregarem ao egoísmo desenfreado. Antes deveriam considerar-se servos, não da lei, mas um dos outros pelo amor de Cristo. Porque acabamos de falar, devemos nos considerar como servos um dos outros. É fácil? Quem achar que é fácil, meus queridos, talvez não tenha entendido bem essa mensagem. É impossível? Não. É possível para cada um de nós servirmos uns aos outros. Meus queridos, uma coisa bem simples que eu ouvi numa pregação. A irmãzinha disse assim: pastor, eu tô querendo frequentar outra igreja que é lá mais perto da minha casa. E eu tô querendo frequentar lá. E o pastor falou: minha querida, você quer participar lá, mas você é tão
importante para a nossa igreja. Você é tão especial para a nossa igreja. Você é uma peça tão importante aqui. E ela disse: pastor, eu estava precisando só de ouvir isto. Eu estava precisando apenas de ouvir isto. Meus queridos, ser servo um dos outros é lembrar que o nosso irmão é importante para nós. É lembrar que o nosso irmão precisa de nós. É lembrar que a sua ausência vai nos fazer falta, sim. Não é, Léo? E Dani, e Léo, e Lucas. Vai fazer falta, sim. Meus queridos, essa lição nos ensina, nos moe, porque às vezes nós não estamos entendendo o que é que Deus quer falar quando nós dizemos que somos servos. Às vezes nós dizemos que somos servos e não fazemos nada para ninguém. Não somos servos coisa nenhuma. Queremos mesmo é ser senhores. Queremos mesmo é ser patrão, comandantes, famosos. Queremos mesmo é buscar e trilhar algo que as pessoas possam ver e que nos valorize superficialmente pelo material que possuímos ou temos. E nós podemos ver, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Onde é esse texto? Lá em Atos, capítulo 16, versículo 33. Vocês lembram quando, nessa situação, os apóstolos ficaram o quê? Foram libertos e não fugiram. E aí, de repente, o carcereiro disse: e agora? Vou me matar. Porque eu acho que o fim dele já seria esse. Ele disse: calma, pessoal, calma. Muita calma nessa hora. Porque estamos aqui. Porque estamos aqui. E aquele ato que transformou a vida, né, do carcereiro, o transformou de verdade, a ponto dele dizer assim: agora eu sou um servo. Porque naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Naquela mesma hora, o carcereiro lavou as feridas deles. Meus queridos, quando nós somos servos de verdade, nós já nos dispomos a começar a trabalhar de imediato. Nós temos aquela euforia no primeiro amor. Quando somos neófitos, novos na fé, quando nós começamos a entender as coisas, e aí a gente quer evangelizar o mundo. E aí a gente quer desbravar. E quer contar a todos os amigos. A irmã, por favor, aqui. E quer contar a todos os amigos que nós agora somos servos de Deus. É essa a nossa missão. E aqui nesta noite, o carcereiro disse: agora que eu sou servo, aí já foi lá e lavou os pés, lavou os vergões que já estava, as feridas daqueles servos de Deus. Porque ser servo é tomar a decisão de servir logo, meus queridos. Se Deus nos lavou, nos regenerou, agora somos das trevas para a luz. Se nós somos luz, agora nós temos que servir. A luz para que é que serve se estiver embaixo da mesa? A luz só serve se estiver no ponto mais alto para clarear. Para que é que serve o sal? O sal serve para salgar. Mas se colocar o sal
com terra e outras coisas, ele não vai servir de nada, vai estar contaminado. Então nós somos sal, somos luz do mundo. Temos que servir de verdade. A palavra é com a irmã. Moisés, essa passagem é bem interessante para a gente refletir nessa questão do servir. Você está falando aí de Paulo e Silas, não é? Isso, Paulo e Silas. Quando eles foram presos injustamente, o que eles fizeram antes? Eles serviram, né? Eles estavam ali de passagem e tinha uma escrava que estava endemoniada, ela era adivinha, não é isso? E o que foi que aconteceu? Paulo, ao servir, não é? Libertou os donos daquela escrava, o que fez? Jogou eles dois lá na prisão. E eles foram açoitados, né? Então, quando você diz, o carcereiro foi lá e lavou as feridas dele. E o mais interessante nessa história toda, Paulo e Silas podiam ali ficar bem quietinho. Eu fui lá, eu servi, eu estava fazendo o trabalho do Senhor. E o que é que aconteceu? Ó a situação que a gente estava. Mas não, né? A palavra, quando vai se demonstrando o que foi feito, eles louvaram, né? Meia-noite, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam amarrados, feridos, amarrados. Sim. E o que é que eles fizeram? Louvaram a Deus. E o que é que acontece, né? Acontece que as cadeias, né? A prisão se abre lá e o carcereiro entra nesse desespero, mas ele mandou o carcereiro se acalmar. E naquele momento o carcereiro, o que aconteceu? Se rendeu a Cristo. Então você veja, às vezes a gente se esconde, né? Como você colocou aí nessa questão. Não há pobre, dizendo a mesma coisa de outra forma. Como Denise disse, não há pobre que não possa doar, nem há rico que não possa receber. Então, às vezes a gente se esconde atrás do nosso financeiro. Muitas vezes diz assim, eu não posso ajudar o irmãozinho porque financeiramente eu não posso. Eu não posso, eu já estou com minha enfermidade aqui, com meus problemas emocionais. Com que eu vou contribuir? Mas tem sim, porque nós não fazemos isso na nossa força. Nós fazemos isso movidos pelo Espírito Santo, né? O Senhor, Ele está conosco. Então, enquanto a gente achar que o servir vem de nós, não, vem do Espírito Santo, é movidos pelo Espírito Santo. E a gente, como você disse, a gente sempre pode dar, nem que seja uma palavra, um abraço ou um olhar terno, a gente pode dar e contribuir, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Boa contribuição, minha querida. Então nós podemos perceber aqui, meus queridos, que a atitude do carcereiro, após ser transformado, já foi de servir. E nós também somos convocados a isso, meus queridos. Com o verbo que ele emprega aqui, meus queridos, anuncia um mandamento. Pedro indica que devemos ser garçons uns dos outros. Paulo usa um verbo ainda mais forte, devemos ser escravos um dos outros. Isso significa que devemos dar aos interesses, às necessidades dos outros, aquela importância que um escravo precisa dar à vontade do seu Senhor. Meus queridos, nós podemos dizer aqui, o que é que o garçom faz, né? O garçom, ele chega e está pronto para servir. Às vezes nós fazemos uma festa, nós contratamos um garçom, né? Lá em casa o garçom sou eu. Mas na loja às vezes contrata um garçom e ele está lá servindo, né? E fazendo, e ele está atento ao que vai estar acontecendo no ambiente. Ele está atento o que é que está precisando, o que é que vai servir e tal. Aí Paulo vai dizer aqui, vocês têm que ser escravos. O garçom recebe algo. Ele foi contratado ali para servir e depois recebe, né? Ele está servindo, mas ele recebe. E os servos, os escravos? Os escravos só recebiam alimento mesmo. E eles tinham que servir ao seu senhor. Eram escravos. Eles tinham que servir ao seu senhor. Então, ele está dizendo aqui, olha o grau, a intensidade que é a preocupação com o irmão. Meus queridos, nós temos que servir sem receber, sem esperar nada em troca. Quando nós fazemos isso, meus queridos, quando nós nos dispomos a servir sem receber nada em troca, aquele ato ali é louvável a Deus. Porque quando nós estamos esperando algo em troca, sabe o que é que acontece?
nós ficamos tristes, nós ficamos cabisbaixo, com raivinha, palavra de César, com raivinha, porque nós não fomos lembrados. Meus queridos, uma vez eu fiquei com raivinha. Quem não já ficou com raivinha na igreja? E um momento eu estava me desempenhando e fazendo todas as coisas e aconteceu e tal. E aí depois alguém falou, e fulano, e cicrano outro e tal. E aí levantou a mão de um, de outro. E aí ele disse, e eu? Meus queridos, eu fui refletir nisso aí. Eu disse, eu sou um pequeno traste. Porque eu estava querendo recompensa. Eu estava querendo aplausos. Eu estava querendo não ser um servo, mas eu estava querendo algo em troca. Eu estava vendendo os meus serviços para Deus e para a igreja. E nós às vezes fazemos isso involuntariamente, inocente. Por isso é que nós precisamos estar em oração. Por isso é que nós precisamos estar lendo a palavra de Deus. Porque ela nos orienta. Porque ela nos restaura. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela não só clareia, mas ela mostra o caminho para como nós podemos ter que ir. E nós precisamos disto. Mas não, nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a palavra, e aí nós ficamos tristes por qualquer coisa. Estamos errados, meus queridos. Nós temos que ser servos, sim, mas fazermos tudo para a glória de Deus. Se César não vai me ver, problema dele. César é um dos que sempre vê e me abraça. César é quase um conselheiro para mim. E sempre me abraça. E aí, se César não me vê, problema dele. Se alguém não me vê, problema dele. Porque eu estou servindo a Deus. Eu vou servir o meu irmão, mas não é o meu irmão que eu estou servindo. Eu estou sendo movido pelo Espírito Santo, como a nossa irmã falou. Movido pelo Espírito Santo para fazer a sua obra. E a sua obra será feita para glorificar o nome do nosso Deus. Tem só que ver ali quanto tempo nós temos. Mas nós podemos dizer ainda, meus queridos, como isso se aplica a nós? Tornar-se servo, né? Servir uns aos outros. Como é isso que se aplica a nós? Nós podemos servir sim uns aos outros, podemos. Tornar-se servo em relação aos irmãos é uma servidão que o cristão impõe a si mesmo. Meus queridos, você pode servir, então se prontifique a servir. Não como uma exigência. Eu só vou servir porque Beto disse que eu tenho que servir. Não. Presbítero Humberto, né? Tratando melhor assim. Eu só vou servir porque Carlos disse que eu tenho que servir. Então, se ele disse que eu tenho que servir, eu tenho que servir. Não, meus queridos. Eu tenho que servir, por quê? Porque isso vai mostrar que nós somos servos de Deus. E não é para aparecer. É a evidência de que somos verdadeiramente servos de Deus. Nós não fomos chamados só para ler um livro, estudar doutrinas. E você pergunta, onde é que está o versículo tal? Ele está aqui. Você já li 50 livros esse ano. Já li a Constituição de Fé, conheço todo o governo da igreja. Já li a sistemática de Berkoff toda. Conheço tudo de capa a capa. Estou bem na doutrina. Os nossos catecismos, conheço. Mas, e aí, como é que se aplica isso tudo à nossa vida se nós não estamos servindo os irmãos? Então, nós, não é por exigência de alguém,
mas é uma das melhores e mais naturais maneiras de expressar nosso afeto e amor. Nós podemos ver, né, em João capítulo 13, versículo 34, 35, ele nos mostra que nós devemos amar uns aos outros. Se nós não amarmos uns aos outros, nós não estamos preparados para servir uns aos outros. Ainda, como é que podemos se aplicar a nós servirmos uns aos outros? É recíproco, meus queridos. Eu sirvo a Fernanda, Fernanda me serve. Eu sirvo a Dona Vera Cabral, a sogra mais linda da igreja, e Dona Vera Cabral me serve. É recíproco. E o que é recíproco? É um altruísmo. Quando nós falamos é recíproco, você tem que fazer porque você sabe que o irmão está precisando. Automaticamente, o irmão também está vendo que eu estou precisando. Eu dei um abraço, olha, um abraço gostoso de Davi. Davi disse, ô meu irmão, tal. Um abraço gostoso que ele dá em você, você se sente confortado. E aí eu aperto mais ele ainda e disse, meu irmão, tu é uma bênção. Há uma reciprocidade aí, meu querido. Eu recebi um abraço e também dei um abraço. Mas você pode receber um abraço e não abraçar ao mesmo tempo. Fica bem assim, parado. Parece que está com nojo da pessoa, ou parece que não tem amor nenhum, não tem um carinho nenhum e fica assim. Não, um abraço é importante, até uma reciprocidade no abraço, meus queridos. Há uma reciprocidade no conhecimento. Olha como eu aprendo com as pessoas, no meu andar no dia a dia. Com as pessoas que a gente às vezes diz, não tem nada para aprender, para ensinar. Tem sim, todos têm. Às vezes até no seu lidar com as pessoas, uma educação. Eu tenho uma facilidade tremenda de aprender com essas pessoas ribeirinhas. Às vezes eu vou a uma pescaria, né, no feriado, e de repente lá eles estão, os ribeirinhos, prontos para servir. Olha como eu aprendo com eles. E tem lugares que eu fico encantado, porque eles me dão a chave da roça, me tratam bem e me abraçam. E às vezes me dão presentes. E eu fico assim, puxa, como esses ribeirinhos me ensinam. Às vezes a gente vê que são pessoas simples, mas eles querem fazer algo por você. Eles querem servir. Então, tem que haver essa reciprocidade, o dar e receber. Porque é importante. Nós sabemos, o líder da igreja, ele tem autoridade? Tem. Embora uma autoridade espiritual que ele tenha, mas ele deve servir as crianças, deve servir os irmãos, deve servir do mais simples ao mais conhecedor das leis. Ele deve se inclinar sim para as crianças e abraçar. Eu acho lindo quando o pastor recebe aqui abraço nas pernas. Eu acho lindo. Quando as crianças vêm e abraçam, ele assim, abraço nas pernas. Olha, eu também já recebi abraço nas pernas. Às vezes as crianças vêm e me abraçam. É tão lindo, meus queridos. Você está ali ensinando as crianças. Quando você recebe aquele carinho deles. Então, essa reciprocidade tem que haver. E nós podemos dizer o quê? Que é totalmente inaceitável que haja líderes. A palavra aqui é um pouco feia, irmão, mas ele diz alguma coisa. Diotrefoides. Líderes diotrefoides. O que é esse líder diotrefoides? Que se consideram senhores ou dominadores da igreja. Não deve haver isso. Líderes têm que servir uns aos outros. Têm que se sentir na mesma etapa. Não tem altos e baixos, o grande e o pequeno no meio da igreja. Tem pessoas com autoridade sim, mas todos são servos. Todos nós somos servos. As autoridades precisam de respeito?
Precisam. Por que precisamos respeitar? Porque Deus colocou as autoridades. Porque tem que ter um limite nas coisas. Mas, de um modo em geral, todos são servos. O pastor vai servir o irmãozinho e o irmãozinho vai servir o pastor. E de uma maneira ou outra, os líderes da igreja têm que tomar iniciativa disso, sim. Porque estão na frente, falando da palavra, mostrando. Então, nada mais justo do que partir, sim, da liderança. O exemplo de servir, o exemplo de dizimar, o exemplo de ter amor pelo próximo, sim, tem que partir. Mas não é missão apenas dos líderes. Aqui fala, amai-vos uns aos outros, servi uns aos outros. Todos estão inclusos, porque há uma reciprocidade entre todo o povo de Deus. Servimos uns aos outros de acordo com a situação específica? Não. Temos que estar preparados para servir os irmãos em todos os momentos. Ah, meu irmão, você está precisando agora, está com fome, mas eu tenho outra coisa para fazer ali. Vai-te em paz. Ah, meu irmão, você está precisando. Neuma falou uma coisa a semana passada, atrasada, uns dias desse, que entrou água na casa de uma pessoa e eles chegaram lá com um balde e com um pano para enxugar, para ajudar. Eles estavam preparados para ajudar naquele momento que o irmão precisava. Já aconteceu isso lá em casa? Já. Jorge juntou a igreja aí e disse: meu irmão, como é que está aí na tua casa? Eu disse: está cheio, meu irmão. Tem uma lagoa aqui dentro de casa. Estamos terminando o culto aqui, nós vamos para aí agora. E chegou lá com um batalhão. Tu lembra, Jorge? Um batalhão de gente para tirar a água de dentro da minha casa. E olha que deu trabalho, viu? Deu trabalho. Nós temos que estar preparados para servir uns aos outros em qualquer momento. Eu costumo dizer para os meus vizinhos: olha, para a festa não. Mas se você tiver alguma necessidade, pode bater na minha porta a hora que você quiser, que eu estarei te servindo. Mas eu não vou estar acordando para estar alimentando festas pagãs de uns e outros. Mas, para servir, eu sempre falo: olha, estamos ali, ó. Se precisar, estamos aí. Pode bater qualquer hora que eu posso te servir. É dessa maneira que nós temos que fazer. Já pensou se Jesus, num momento difícil da nossa vida, ele dissesse assim: infelizmente agora não dá, meu querido, não dá, estou com a agenda cheia, eu não posso fazer nada por você nesse momento, mas outro dia, outro momento eu vou fazer, mas agora não dá. E eu estou ali: salva-me. Quando alguém está no incêndio, o que é que ele precisa? De salvação na hora. Se alguém está afogando, o que é que a pessoa precisa? De uma salvação na hora. E nós não podemos dizer: alguém está com fome, e diz: rapaz, a pessoa está com a barriga colada lá nas costas. Ele fala: rapaz, agora não. Quantas vezes nós já fizemos isso, né? Infelizmente por inocência, por um momento que a gente não refletiu. E ele disse: não, rapaz, vai lá, depois eu lhe dou, depois faço. Mas não, nós precisamos, meus queridos, servir em qualquer momento. Para me tornar servo, determinado irmão, terei que me envolver com ele. Eu tenho que conhecer cada um para que eu possa conhecer e servir da maneira correta. Se eu conheço o irmão, eu vou me interessar mais por ele. Olha, há ligações, há grupos, tem alguns grupos na igreja? Tem. Aqueles irmãos conhecem mais um ao outro ali, ó. Eles sabem que um e o outro está precisando. Quando nós confessamos os nossos pecados, às vezes nós nem sentimos seguros para confessar o pecado com qualquer um. Mas vai ter aquele irmão que você vai dizer: meu querido, rapaz, estou nessa situação aqui, ó. Estou precisando do seu apoio. Estou precisando da sua ajuda. E o irmão vai estar ali orando, dando ouvidos, orando por você e depois torcendo para você ser restaurado. Aí meu querido, você serve aqui, né? Conhecer o irmão
e buscar ajudar o irmão. Meus queridos, você sabia que quando você diz assim: como você está, Luísa? Como você está, Luísa? Tudo bem com você? Quando nós perguntamos assim, nós estamos dizendo assim, meus queridos, prestem atenção. Como está você, Luísa? Nós estamos colocando à disposição. Ah, eu estou mal, então vou te ajudar. Ah, eu estou assim, então vamos nos alegrar. Ah, eu estou assim, estamos aqui juntos. Quando nós perguntamos, como você está? Tem que ser, como você está? Porque eu estou aqui para te ajudar. Como você está? Tá bem? Ah, tá bom. Como você? Ah, tá tudo bem. E quando nós vemos isso, meus queridos, se Deus veio para servir, não para ser servido, quanto mais nós, Deus na sua soberania veio para servir. E nós, que somos, podemos dizer assim, somos simples pecadores, mas nós também somos o poema de Deus, né? Nós não podemos dizer uma coisa tão pequena, porque fomos escolhidos de Deus. Mas nós somos nada diante de Deus. Nós queremos dizer isso. Diante de Deus nós não somos nada, nada. E Deus ainda se preocupa com cada um de nós. E aí Deus nos dá a lição de humildade, né? Em João, no capítulo 13, de 12 a 15, que nós temos que amar uns aos outros. Temos que servir ao nosso Deus com o nosso coração e toda a nossa alma. O exemplo desse serviço fica para sempre diante de nós. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Nisto conhecemos. Jesus deu a vida por nós e nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Nós temos dado pelo menos um prato de comida para o irmão. Temos feito um abraço, um irmão, uma palavra, um alô, irmão, você faltou, fez falta. O que é que nós temos feito pelo nosso irmão? Aqui está dizendo que é para dar a vida. E nós às vezes não temos feito nem o que está ao nosso alcance, o que está tão próximo de cada um de nós. Nós podemos ainda dizer, meus queridos, que a exortação para servir. O que é essa exortação para servir? Tendo fornecido o exemplo, Jesus deu aos discípulos a seguinte palavra de exortação: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que nós sabemos. Quem não sabia dessa informação, agora está sabendo. Agora, felizes os que praticarem. Nós temos ouvido tanto a palavra de Deus. Tantos conselhos, tantos exemplos nós temos visto, mas nós não temos praticado nada, ou quase nada. E às vezes nós fazemos algo e queremos tocar trombetas. Fazemos um pouquinho e queremos chamar. Eu vi uma reportagem uma vez de um político. Ele construiu um CAIC, essa escola, né? E anunciou esse trabalho desse CAIC. O valor que ele anunciou de propagandas dava para construir mais 10 CAICs. Construiu uma escola. E depois, só de anúncio que ele construiu essa escola, dava para construir mais 10 escolas. Às vezes nós nos vemos assim, meus queridos. Nós fazemos um pouquinho. Olha, eu estava lendo um livro e ele dizia bem assim: nós muitas vezes caímos no erro de dizermos assim: nós não somos como aquele publicano, né? E aí depois nós dizemos bem assim: olha, não é que eu faça, né? Mas aí no meio dos amigos ali ele deixa dizer: é porque eu ajudo fulano, é porque eu ajudo cicrano. E aí ele, de uma forma ou de outra,
ele deixa cair isso aí. Nós temos que fazer as coisas para que a direita não veja o que a esquerda está fazendo. Mas nós também temos que o quê? Que deixar a nossa luz brilhar. Como é que ela vai brilhar? As pessoas verem que Cristo está em nós e através de nós temos feito a sua vontade. Nós temos servido aos nossos irmãos. E aí a luz brilha. Se a luz estiver apagadinha, meus queridos, então tem alguma coisa de errada. Se está um alerta, então reforce. Mas se o painel apagou geral, troque a bateria. A bateria da oração. A bateria de ler a palavra de Deus. A bateria de se dispor a servir ao nosso Deus. E concluindo, meus queridos, nós queremos dizer que há muitas formas de você ajudar os irmãos. Muitas formas. Pense em uma agora. Uma forma que você vai ajudar o seu irmão a partir de hoje. Eu vou dar 30 segundos para você pensar em uma forma que você vai ajudar o seu irmão. Já pensei em uma aqui. Então, meus queridos, existem muitas formas. Nós podemos ajudar os nossos irmãos levando os fardos um dos outros, compartilhando com aqueles a palavra, o ensino, sermos mutuamente hospitaleiros. Olha, tem gente que tem uma facilidade para hospedar. Tem gente que diz, vai lá para casa. Fulano, vai lá para casa. E até briga, vai ficar lá em casa. E é uma briga. Tem uns parentes que às vezes vêm para cá e ficam só na casa dos primos mais ricos. E eles não vai lá em casa. Vai lá, que lá tem um feijão gostoso que minha esposa faz. E às vezes nós não somos hospitaleiros, da maneira simples. Empregarmos o dom espiritual em benefício do irmão. E ainda ajudarmos com roupas, alimentos, consultas. Disponibilizar um tempo, ajudar, pagar uma escola, pagar uma faculdade para um irmão, um seminário para outro. Fazemos de várias formas. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Esse mandamento, meus irmãos, concluindo, é de grande importância à igreja, tornando-nos servos um dos outros. Demonstra de que maneira prática, diante do mundo e dos irmãos, que nós amamos uns aos outros. Se nós não fizermos isso, muitas vezes nós estamos abafando. Não que isso seja para a salvação, mas agir amando os nossos irmãos, dando também bens para eles, é uma ação benévola. Ou seja, você está mostrando que Deus está agindo através de você. E que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós, nos tornando servos verdadeiramente um dos outros. E nós podemos dizer assim. Eu tenho uma mania feia de dizer bem assim. Quando chega um irmão de fora, eu digo assim, meus irmãos, está aí no boletim meu telefone. Se você precisar de mim, pode ligar. E aí às vezes eu fico pensando, e se ele precisar de uma coisa que eu não posso? Eu vou ter que correr atrás. Mas eu sempre digo, se precisar de mim, e eu brinco quando é um casal, as meninas ligam para minha esposa e os meninos ligam para mim. Porque dessa forma eu posso, de alguma maneira, ajudar. Quem está de outra cidade aqui, às vezes precisa de uma palavra dessa. Para dizer, puxa, eu posso contar com essa igreja. Já estou me sentindo bem aqui. Uma palavra você pode dar para o seu irmão, meu querido. Vamos ser servos um dos outros.